Panetone salgado de liquidificador, uma receita fácil que dá para você fazer, vender e ganhar dinheiro. E o melhor de tudo, uma massa básica que dá para você fazer vários sabores. Vamos lá para o passo a passo? E hoje você vai ensinar quantos sabores? 2 sabores. No liquidificador, adicione 550 ml de leite. E esse leite, ele está morno. 100 ml de óleo, 4 gemas, 70 gramas de açúcar e agora vamos bater. Gente do céu, já ia esquecendo 20 gramas de fermento biológico seco, fermento para pão. Adicione 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Coloque a farinha aos poucos. Essa farinha de trigo ela é fácil de encontrar, a farinha de trigo normal que você compra aí no supermercado. E aqui o próximo passo, eu vou colocar 100 gramas de queijo parmesão. E você pode usar o queijo parmesão mais triturado ou assim. 10 gramas de alho triturado. Isso daqui é fácil de encontrar em lojas que vendem produtos naturais. Mas se você não encontrar aí na sua cidade, você pode colocar um dente de alho ralado. 50 gramas de manteiga. E o sal dessa massa é o queijo parmesão. Pronto, todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. E olha aqui bem de perto, tá vendo? Ela fica assim. Agora eu vou deixar essa massa descansar aqui por uns 10 minutos. E tenha o cuidado de fechar toda a borda aqui para que não entre nada de ar. Passado esse tempo, e aqui a massa, ela gruda um pouco em suas mãos, mas isso é normal, tá? Não se preocupe não, não tente colocar mais farinha de trigo para você não perder o ponto. Sempre sobra um pouco de óleo na vasilha, né? Aí você passa assim em suas mãos, pouco, tá? E vamos dividir essa massa. Essa massa, ela é uma massa básica e você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Eu vou usar 2 recheios. 300 gramas de frango, frango cozido, temperado e desfiado, e você pode temperar com o tempero aí de sua preferência. E eu finalizei ele com peito de peru defumado. 50 gramas de queijo mussarela, e eu passei o queijo mussarela no lado mais grosso do ralador. 30 gramas de passas, 10 azeitonas, e o outro sabor vai ser de linguiça calabresa. A linguiça calabresa eu cortei em cubos e eu fritei rapidamente. Não precisa colocar óleo, você frita ali no fogo baixo e a gordura que ela soltar você tira, não coloque não. Aqui tem 100 gramas de linguiça calabresa, não precisa ser muito não, como ela tem um sabor defumado, aí ela fica um sabor bem concentrado. 50 gramas de queijo mussarela, 30 gramas de passas e 10 azeitonas cortadas em cubinhos. Eu gosto de falar todas as dicas e segredos porque eu não quero que você erre aí na sua produção. Eu poderia seguir a receita sem falar essa dica para você. Anote isso daí no seu caderninho. Quando você for cortar a azeitona, é bom que você seque. Sabe por quê? Se você colocar a azeitona aqui na massa sem secar, você vai perder o ponto da massa, porque como a azeitona ela é em conserva, aí já viu, né? Então siga o passo a passo da receita para que você tenha sucesso aí, tá bom? Eu falo tudo mesmo, não quero que você erre. Não esqueça de deixar a massa descansar. Você vai perceber, é fácil de abrir, é fácil de manusear, é fácil os ingredientes aqui se misturarem. Se você terminar de sovar a massa e já colocar o sabor que você escolheu, não vai ficar fácil de misturar. Pronto, todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Eu já fiz vários panetones aqui no canal e as pessoas me perguntam qual o peso da massa. Eu sempre falo isso daqui, você pode assistir os outros vídeos de panetones, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Por exemplo,
Eu não gosto de colocar 100 gramas aqui. Por que isso? Porque eu gosto que ele fique alto. Então, para cada porção, eu coloco 10% a mais. Gente, o óbvio, ele tem que ser dito. Essa daqui 100 gramas, aí eu peso 110 gramas e ele fica um panetone alto, lindo. Essa daqui, 250 gramas, então eu vou pesar 275 gramas. Esse daqui, 500 gramas, então eu vou pesar 550 gramas. E você não precisa untar essa forma. Do jeito que ela vem, você só vai colocar a massa aqui, tá bom? O fundo aqui da emenda, você coloca voltado para baixo, assim. Tem uma dica aqui que eu preciso falar para você. Eu falei que se eu colocasse nessa embalagem, eu iria pesar 275 gramas. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu vou rechear ele com requeijão cremoso. Ah, entendi. Então quer dizer que se eu coloco requeijão, eu posso colocar o peso normal da embalagem, né? Nas de Exatamente. 250 gramas, eu só coloco 250 gramas de massa. Isso, porque você vai colocar o requeijão cremoso. E esse daqui é um panetone de frango trufado. Agora eu vou cobrir e vou deixar descansar por 40 minutos. Prontinho, passado esse tempo, eu vou finalizar com 2 gemas e 1 colher de sopa de leite. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão. E você pode usar assim ou outro, você escolhe. O de frango eu vou finalizar apenas com o queijo parmesão. O de linguiça calabresa eu vou identificar com linguiça calabresa cortada em rodelas. E você não precisa fritar como a do recheio, tá bom? Vou finalizar aqui também com um pouco de queijo parmesão. A forma que você vai levar para assar, você não precisa untar. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque para assar com forno frio, ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 25 minutos. E aqui tem uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Você vai colocar para esfriar em uma grade. E se você não tiver uma grade, o que é que você vai fazer? Você pode usar a grade do fogão, a do forno do fogão, né, produção? Isso mesmo. Aí você vai fazer isso aqui, olha só. Tá quente, viu, produção? E o cheiro aqui tá maravilhoso, viu? Eita delícia! Tá quente e você tá pegando, né? Ai, é rápido, produção. Gente, não faça isso não, viu? Gente do céu, socorro! Pronto. Agora aqui você vai deixar esfriar. Tá, eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta, produção? Por que tem que colocar em cima da grade? Boa pergunta. Como ele é assado nesse tipo de forma aqui, essas forminhas, o que é que acontece quando ela começa a esfriar? Os panetones ficam suados. Vai ficar úmido embaixo, né? Isso. O que é que acontece se ele suar? Ele não vai ter a validade de 2, 3 dias. Você tem que fazer isso para que seu panetone não fique mofado, tá bom? Gostei. Já anotei no meu caderninho. Falar uma coisa aqui para você. Gente, Natal
é emoção, apresentação e criatividade. Use a sua criatividade. Gostei disso, né? Gostou, produção? Gente do céu, a produção hoje tá que tá, né? Eu comprei aqui um pacote de folhas. Folhas secas, né? Isso, folhas secas. Olha, baratinho isso daqui, R$ 4. Isso aqui, vem tantas folhinhas aqui que eu nem acreditei que foi R$ 3,99. Saco plástico para você colocar panetone de 500 gramas. Saco plástico para panetone de 250 gramas. E comprei o menor também, para os panetones de 100 gramas. E o fio de juta vocês compram em armarinhos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como você fazer a apresentação aí do seu panetone. É uma massa básica e 5 sabores de panetone salgados, né? Isso mesmo. Boa produção, bem lembrado, viu? Esse vídeo tá muito bom, viu? Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês. Vou cortar aqui o fio de juta. Vou deixar uma ponta aqui assim, olha. E aí eu vou dar 2 voltas. 1, 2. Esse pedaço aqui eu vou amarrar a folha seca e vou usar também um pouquinho de tomilho, alecrim, o que você encontrar aí em lojas de hortifruti. Na feira. Pronto! As 2 pontas aqui que estão sobrando, aí você vai colocar tomilho ou alecrim, uma folha e vai amarrar. Aqui eu vou cortar o excesso e olha só, gente, já valoriza, né? Tão mimoso. É bonito você entregar assim para o seu cliente? É, mas quando você faz isso, você coloca ali emoção, apresentação e criatividade. E carinho. E carinho, exatamente, olha. Para embalar eu vou usar o saco. E para que você tenha noção do rendimento, se você for fazer todos eles no tamanho de 500 gramas, dá para você fazer 4 unidades de 500 gramas e vai sobrar massa para você fazer mais um de 100 gramas. E se você for fazer todos de 100 gramas, dá aproximadamente 21 unidades, entre 21 e 22 unidades. Vai depender da quantidade de recheio que você colocar. Estão lindos, né? Uhum. Nem dá vontade de cortar, Não né? dá não, mas eu vou ter que cortar. Você tá com pena de cortar? Eu tô. Olha, vou cortar assim para que você veja a qualidade por dentro. Uau! Olha só. Não, que cheiro maravilhoso, viu? Ai, gente. Que delícia, viu? Também quero. Produção. Muito bom. Agora eu vou cortar esse aqui, o maior, linguiça calabresa. Esse daqui eu não coloquei o requeijão cremoso.